Seja muito bem-vindo, meu amigo, para esta aula que tem um título muito inusitado chamado O Lado Negro do Trader. Nego não, né? Negro, né? Então eu começo a aula dizendo o seguinte: qual é a diferença de apostador para trader? Talvez você nunca tenha se perguntado, mas a pior coisa que pode acontecer na vida de um camarada que nunca operou é entrar na bolsa no primeiro dia e acertar de primeira. Isto é um impacto que causa em você uma sensação de super-herói que você não é. Provavelmente você vai perder tudo. Você vai se quebrar toda vez que você não tiver um protocolo de operação, ou se você desrespeitar os protocolos que eu vou te ensinar aqui durante essa mentoria. É muito comum, e acontece bastante, da pessoa, por desconhecer os perigos, entrar em umas posições super alavancadas e ter um resultado positivo. Já vi gente ganhar 40 mil no dia, no primeiro dia que foi operar, começando com quase nada de capital. Sabe quanto tempo dura esse dinheiro na mão dele? Nada. 2 dias. No dia seguinte ele perde tudo. Porque ele não tem padrão. Foi sorte, de fato. E aí no dia seguinte, ele vai fazer tudo errado e vai perder. Só que tem um problema. Isso cria uma armadilha hormonal no teu cérebro. Uma armadilha de cortisol e endorfina. Você sabe que o estudo da neurolinguística moderno, ele descobriu que o ratinho no laboratório, ele tem o gatilho da recompensa do vício. Então eles viciam um ratinho, ou no mel, ou cocaína, ou qualquer outra substância viciante, ou que o bicho gosta muito, e macacos e coisas que eles gostam muito, suquinhos e tudo mais. E o que eles perceberam é que o cérebro ativa o gatilho do vício, da execução, não é pela recompensa. Eles descobriram que o pico de endorfina no cérebro do rato é quando acende a luzinha que avisa que vai ter a recompensa. Ou seja, o gatilho é dado pelo aviso da recompensa e não pela recompensa em si. E isso para a gente trouxe muito entendimento do que acontece com traders olhando para uma tela. Por quê? Aquelas luzinhas piscando podem ter despertado no teu cérebro um gatilho de vício. E aí você se torna apostador. E qual que é a diferença do apostador para o trader? É que o trader ele faz pergunta para si mesmo antes de entrar numa posição. O apostador não faz. Ele vai pelo estímulo da vontade, sem pergunta, sem critério. Então existe, para evitar que você caia nessa armadilha de vício, de endorfina, de cortisol, de estresse, de recompensa, existe um checklist preventivo que você tem que executar sempre que você for fazer uma operação. Esse checklist começa com a primeira pergunta, que é: eu conheço esse movimento? Ou seja, você vai entrar numa posição, tem um movimento lá, uma entrada, um gatilho. Você conhece? Você sabe o ponto de menor risco dessa entrada? Você sabe monitorar essa operação até a saída? Você fez o canal desse gráfico? Você fez toda a análise preventiva dessa tela? Você conseguiu mapear o alvo? E eu vejo tantas pessoas entrando sem ter alvo, né? A pessoa abre a posição e não sabe nem aonde que ela tem que ir, porque não fez o alvo da posição. Então você sabe o alvo compensa, o risco-retorno compensa, ou seja, a promessa de ganho ela é 8 ou 9 vezes maior do que o risco da posição, que o risco é inerente, o risco sempre vai existir. Uma agressão já deu risco, já estopou. Então, compensa o risco-retorno dessa entrada, você entendeu? Então você vai fazer 5 perguntas para se livrar do vício. Eu conheço esse movimento, eu já auditei essa estratégia, eu sei o ponto de menor risco, eu sei monitorar esse trade até a saída, o alvo compensa, o risco-retorno compensa. Você vai fazer essas 5 perguntas. Se uma dessas respostas for não, não tem operação para você. Não tem. Não há operação a ser feita. Pode até ser que a operação esteja lá, mas você não domina. O que você tem que entender é que não é a gente que define o ponto de entrada, nem o de saída. É o próprio mercado que mostra isso para a gente. É o mercado que mostra os sinais, tanto de entrada quanto de saída. A gente só conduz. Somos condutores da operação. Então, eu estou colocando à disposição sua aqui, né, nesta aula, bem rapidinha, o checklist racional para você entrar na posição sem impulsividade, sem ser por entrada emocional. Está aqui embaixo, é só você clicar, baixar ferramenta chamada checklist racional, para sempre que você for fazer um trade, você verificar se você está de acordo com esta regra ou não. Se tiver uma resposta não, não tem entrada. Fechou? E, como item número 2, tem um link
que eu falei aqui, eu mencionei risco-retorno. Talvez você não saiba o que é risco-retorno, então já tem um link para a aula de risco-retorno para você entender essa disciplina. Teoricamente, ela vem depois de canal, depois de FIBO, que daí você aprende a traçar o alvo e descobre o que é risco-retorno. Mas, como eu estou fazendo essa referência, eu já vou deixar aqui para você uma aula rápida explicando o que é risco-retorno e eu recomendo que você assista também, tá bom? É bem simples, é bem rapidinho, segue isso. Fechou? É isso.